A paz do Senhor, meus irmãos, que fala aqui é pastor Antônio Duque. Irmãos, eu quero gravar hoje aqui um vídeo para vocês. Esse vídeo vai falar de um versículo, evidentemente, né? Mas eu quero falar aqui como Deus tem me abençoado. Eu quero deixar uma mensagem para você entender como que se dá a prosperidade, né? É claro que eu não estou aqui falando que você deve se apegar somente nisso, né? Mas uma coisa é certa, todo aquele que vive no deserto e só passando prova, esse também não aguenta ficar no evangelho, não. Eu falo porque eu conheço muitas pessoas que só passou prova a vida dele toda e ele não aguentou. Então tudo tem que ter equilíbrio, né? Você vai passar sim, claro, os seus desertos, vai ter suas experiências, mas Deus, quando ele prova, ele aprova para abençoar. Então é isso que eu quero que você entenda, tá? Vou baixar um pouquinho aqui o volume do louvor, mas eu vou ler aqui para você Acho que ficou bom. Bom, aqui diz assim: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vou ler aqui um pouquinho antes, irmãos, aqui no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, o que haveis de beber, sendo que o corpo, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimento? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valores do que elas? E aí encerra com esse 33 que fala para a gente buscar primeiro o reino dos céus, né? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, a primeira coisa que você precisa entender é que te ensinaram errado, tá? Alguém te ensinou assim, ó: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Te ensinaram assim como eu aprendi também errado. Pois bem, quando a gente fala e as demais coisas serão acrescentadas, a intenção que dá é que você pode fazer o desejo do teu coração e pedir todas as demais. Pedir o quê? Pedir um avião, pedir um ônibus, pedir uma casa toda imobiliada, pedir um castelo para morar, enfim, todas as demais coisas, né? Dessa maneira que as pessoas ensinam, mas isso é mentira, irmãos. A Bíblia fala, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que essas são? Essas que eu acabei de ler. Está aqui. Não andar preocupado com o que comer, com o que vestir, né? Porque Deus vai cuidar de você como cuida dos passarinhos, vai cuidar de roupa sua como cuida dos lírios do campo. Então, isso que Deus quer dizer aqui na sua palavra. Então, com base nisso, irmãos, eu quero dizer para você que ninguém vai ser rico se Deus não quiser que seja. Tá? E o próprio Deus que nasceu numa manjedoura. Manjedoura, para quem não sabe, é uma tábua que se colocava para os gatos comerem. Manjedoura não é um cestinho bonito, é uma tábua que se colocava comida para os gatos comerem. Isso é uma manjedoura. Jesus nasceu ali porque não havia espaço na estalagem, assim como diz o versículo. Então, Deus, ele quer que todo mundo viva pelo menos com o básico. Aí você vai falar assim: tá, mas Salomão era rico, Jó também era rico. Irmãos, aquilo era um dom que Deus deu de riqueza para eles. Aí você vai falar assim: mas esse dom que você está falando não está na Bíblia. Irmãos, existem vários dons naturais e dons que Deus dá, e espirituais no caso. Tem o dom de revelação, o dom de cura, isso e aquilo outro que Deus dá também. Mas Deus dá também um dom que parece natural, mas é um dom que Deus dá, que é o dom de pintar, por exemplo, o dom de desenhar, por exemplo. Ele não está na Bíblia também, mas foi Deus que deu. Não foi o diabo que deu o dom de desenhar para ninguém, que a pessoa vai ganhar vida desenhando, fazendo coisas maravilhosas. Não foi o diabo que deu, foi Deus.
Então, bem assim, Deus dá o dom de ser rico também. E quando Deus deu o dom de ser rico para Jó e para Salomão, eles fizeram o que para ser rico? Apenas aceitar a bênção de Deus. Então, se você não é uma pessoa nessa condição que estava Jó, estava Salomão, pelo menos esses dois eu vou citar, você é uma pessoa que vai ter essa outra graça aqui que está em Mateus 6, né, o 33 que eu li, mas a partir do 25 até o 33. Você estará aqui também. Só que eu quero te falar uma coisa aqui, irmãos, que vai te ajudar, porque me ajudou. Como eu comecei a prosperar? Porque não basta prosperar, você tem que ter um entendimento para segurar a bênção. Por exemplo, o defeito de muitos pobres é não saber administrar. Por quê? Ele pode ganhar 1 milhão hoje, amanhã ele está pobre. Está dizendo que, não tenho o que comer, não tenho o que beber, estou aqui sofrendo. Porque jogou fora. Então vamos lá, eu quero citar apenas algumas coisas que eu fiz, que eu tive que fazer, e outras o próprio Deus fez na minha vida para me abençoar. Bom, primeiro, eu guardei esses versículos aqui no meu coração. Eu busquei a lei de Deus e a sua justiça, né? Buscar o reino de Deus é o quê? É buscar Deus e tudo que há no reino dele, a bondade, a longanimidade, tudo mais. A sua justiça, ser justo com as pessoas, ser uma pessoa boa de coração, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que não é tola. Porque quando eu falo bondade, já se pensa no tolo. Não, o tolo é outra coisa. Ser bom não quer dizer ser tolo. Você pode ser prudente igual uma serpente, assim diz Jesus. Ou seja, inteligente, sagaz, presta atenção nas coisas, uma pessoa que não se ilude com conversas vãs. Então, Deus, Ele fez algumas coisas na minha vida, depois que eu me apeguei a essa palavra. E Deus me deu sabedoria, inclusive Deus, Ele tirou do meu caminho, e aí eu já te falo, quer prosperar? Se afaste de pessoas com essas características que eu vou falar aqui agora. Irmãos, eu andava com um pastor, ainda bem que eu fui traído por ele, ainda bem, graças a Deus. Ele me ligou uma vez, olha, pastor, estou passando aqui uma necessidade, cortaram minha luz. Eu com criança pequena dentro de casa, pastor, me ajuda. Peguei R$600 do meu bolso, fui lá e dei para esse pastor. O que ele fez? Ele fez um gato na casa dele, que está até hoje na energia elétrica, e pegou o dinheiro que eu dei e gastou com qualquer outra coisa. Sempre vivia quebrado, carro quebrando, tudo errado. Aí você chamava para ir para o monte, uma vez eu chamei para ir para o monte para a gente orar 40 dias, às 3 da manhã. Ele foi um dia, no segundo ele falou, Deus falou comigo que eu não preciso ir. Mas pedir dinheiro sabe. Então, irmãos, são pessoas usurpadoras, tá? Ele era um pastor, tá? E é um pastor ainda. Usurpadores. Afaste-se de pessoas usurpadoras, pessoas que só reclamam, murmuram, pessoas preguiçosas, não querem saber de nada, só querem usurpar, só querem coisas fáceis. Não há dinheiro que aguente, irmão, sustentar essas pessoas. Porque nem Deus está sustentando elas. Porque elas vivem debaixo de maldição. Elas não estão debaixo da bênção. Porque elas não querem a bênção, elas não têm pacto com Deus. Mas tem pacto com outra parte, só pode. Eu sei que provação todo mundo passa, irmão. Eu já passei várias. Só que a provação ela tem limite, ninguém mora no deserto. Se morar tem algo errado. Então, primeira coisa, irmão, se afaste. Aliás, primeira coisa é se apegar à palavra que eu li, do 25 ao 33 de Mateus 6. Segundo, se afaste de pessoas usurpadoras, rancorosas e murmuradoras. Terceiro ponto que aconteceu na minha vida, irmãos, que foi o que abriu assim a minha visão, é que assim, antigamente, irmãos, eu cria no dízimo. Hoje eu não creio mais, tá? De entregar a 10ª parte eu não creio mais. Mas eu cria, sabe como? Eu cria por maldição, irmãos. Eu cria porque eu tinha medo de ser amaldiçoado. Então, quando eu entendi que eu estava debaixo de uma bênção e não de uma maldição, eu comecei a prosperar. Aí vem aquele religioso e fala para você assim, se você não der o dízimo, Deus vai te amaldiçoar, vai colocar o devorador na sua vida.
Irmãos, eu te provo na Bíblia se você quiser em outro vídeo, mas eu te falo aqui sem medo de errar, porque aconteceu comigo. Não existe devorador algum para devorar suas finanças se você não der dízimo. Não existe. O que existiu foi um devorador que devorava legumes, devorava no Antigo Testamento, né, nas lavouras. E não existe nada espiritual que vai consumir o seu dinheiro, irmãos, se você não for dizimista. Isso tudo é uma conversa de pastores que não trabalham e que amaldiçoam o povo de ficar debaixo do jugo dele, sustentando ele e a família dele. Então, depois que eu saí debaixo das maldições, irmãos, e eu, enquanto pastor, eu dizimava. Eu já cheguei a levar, irmãos, para uma igreja, 5 mil reais em espécie de um valor que eu ganhei, 50 mil no caso. E quando eu abençoei aquela igreja, até o tesoureiro falou assim, eu não tenho coragem de fazer isso. E eu tinha essa coragem, irmãos. Hoje, eu não tenho medo de maldição alguma, vivo debaixo da bênção de Deus. Inclusive, quando eu também parei de acreditar em maldição hereditária, que é outra balela que inventaram para você, tá? Também posso te provar isso na Bíblia em outro vídeo, só você me perguntar aí nos comentários. Então, quem vive debaixo de maldição, irmão, não é abençoado e não será abençoado. Vai ser pobre, miserável, vai viver debaixo de jugo. Eu estou hoje querendo te libertar desse cativeiro que te colocaram. E para você ter a sua prosperidade que Deus tanto fala e nunca acontece. Falaram tanto para mim e nunca acontecia, hoje tem acontecido, irmãos. Pela misericórdia de Deus. Pastor, mas você continua ajudando? Claro que eu continuo ajudando. Tem pessoas que às vezes a gente leva uma ajuda que é muito mais do que o dízimo às vezes. Né? Para o quê? Para estar de bem com Deus e de bem com o próximo. Eu faço muito mais do que eu fazia antes. E sou muito mais abençoado do que eu era antes. Quando eu estava debaixo de jugo, de maldição. Que colocaram, que falaram, que me ensinaram errado. Então, irmãos, para o vídeo não ficar longo, eu só vou encerrar aqui. Recapitulando. Primeira coisa que você deve fazer para você ser abençoado. Lê da forma que eu ensinei agora. Mateus 6, do 25 ao 33. Segundo, sair da presença dessas pessoas usurpadoras e murmuradoras, pessoas amaldiçoadas. Pode ser pastor, também quando é para ser maldito, é também. E terceiro, é você não acreditar em maldições, nenhuma maldição. Porque se você segue a Jesus, você não está debaixo de maldição. Tá? Hereditária, maldição de dízimo, é tudo mentira. Te provo na Bíblia, tudo mentira. Isso não acontece. Seja você sim um dizimista se você quiser. Seja você sim um abençoador se você quiser. Mas é você abençoando com o seu coração aberto. E eu diria mais. Você quer que o seu dízimo tenha fruto? Abençoe o irmão. Abençoe aquela família que você vai orar e você fala, Deus, direciona uma pessoa que eu vou abençoar com o meu dízimo. Vai lá e abençoa. Vai dar muito mais fruto, irmão, do que você entregar na mão de pastores que hoje eles estão preocupados em trocar de carro e comer picanha. Tá? Então saia da presença dessas pessoas malignas que só falam isso para você. E se você agir assim, você vai ser abençoado e vai tomar posse das tuas bênçãos que Deus tanto falou. Fique com essa palavra no coração. Se tiver comentário, deixa aí no comentário que eu respondo. E um beijo no seu coração. Amém?